Glória a Deus. Amém, igreja? Para quem não viu ainda, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Bom, irmãos, é um mistério muito grande nós estarmos aqui trazendo a palavra de Deus. Quando o apóstolo me chamou no domingo para trazer a palavra na quinta-feira, confesso que eu fiquei um pouco receoso dentro de mim. Tive um certo conflito interno. Falei, nossa, que interessante. Mas amém. Eu uma vez não fiz uma promessa. Eu falei algo para o Senhor. Eu falei, todas as vezes que for me dada uma oportunidade, eu vou trazer algo do Senhor. Eu jamais recusarei uma oportunidade de pregar a palavra de Deus. E tem sido assim desde que eu fiz essa declaração para o Senhor. E eu preparei uma palavra, ia pregar em Mateus 6, uma palavra bênção. Direção de Deus, eu orei, busquei e o Senhor me deu a palavra. Mas irmãos, eu confesso que não era. Falei, meu Deus, tem algo, não sei. E eu fiquei brigando com Deus. Passei essa semana brigando com Deus. Eu falei, mas espera aí. Preguei na segunda-feira, tranquilamente. Na terça-feira fomos fazer uma visita, não pude estar aqui. Falei, mas, amém. Se o Senhor não falar nada, é essa palavra que eu vou trazer. Mas hoje eu estava em casa, e eu sentei no sofá e falei assim, Deus, o que é que o Senhor tem para a igreja? O que é que o Senhor tem para a sua igreja? Porque se o Senhor não falar comigo, eu vou trazer a palavra que eu preparei. E fiquei nesse impasse com Deus. Porque a gente que é homem de Deus, meu irmão, você sabe quando é Deus que está falando. Eu tenho muita coisa para passar para a igreja, muita coisa para ensinar, mas a gente precisa ouvir a voz do Senhor. É a voz de Deus que muda o homem. E hoje à tarde Deus falou comigo. E Ele me falou, o meu povo não me conhece mais. Meu irmão, eu tremi da cabeça aos pés. Porque eu não sei, nem se eu vou pregar aqui 30 minutos, 40. Não sei, meu irmão, não sei como é que vai ser. Mas eu vou falar o que Deus está mandando essa noite. Porque o que o Senhor moveu no meu coração foi o rei Josias, quando ele pega a lei do Senhor, quando ele pega o livro da lei e ele compara com tudo aquilo que o povo já viveu. Aquele rei que já estava à beira da invasão da Babilônia, ele estava à beira do Israel ser invadido, e ele chora diante do Senhor ali, vendo o que eles viviam e o que era para eles viverem. E ali Deus causa misericórdia, Deus tem misericórdia para aquele rei, falando, eu não reverterei o mal que eu já declarei, mas você não verá esse mal. Então Deus leva esse rei antes. Porém, quantos homens de Deus foram instruídos, receberam autoridade como os reis de Israel receberam, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. É isso que nós estamos vivendo hoje. Eu não sei aonde você comeu. Eu confesso para você que eu fico até triste quando eu vou trazer uma palavra. Por quê? Porque as pessoas, elas esperam receber a sua necessidade. E eu não estou aqui para falar da minha necessidade. Eu estou aqui para falar de Deus. Nós precisamos conhecer Jesus. E torna-se, não é interessante falar de Jesus mais dentro da igreja. Então eu tenho que inventar, eu tenho que pintar, bordar, colocar o nariz vermelho aqui, para as pessoas não dormirem. E eu falei, meu Deus, e Deus começou a falar comigo tudo isso hoje à tarde. Ele falou, o meu povo não me conhece mais, por isso que chora do jeito que chora, por isso que não sabe lidar com as situações do jeito que não lida, por isso que é um povo prostrado.
aos desânimos da vida, é um povo prostrado aos desafios que a vida te proporciona. Porque o meu povo não me conhece mais. E Deus me deu o Apocalipse. Eu tenho estudado o livro de Apocalipse há mais ou menos uns 5 anos. Estudo, paro, porque é um livro muito difícil. Cada frase que às vezes a gente decifra é uma alegria muito grande, porque, meu Deus, é só Deus para a gente trazer uma verdade daqui. E pela misericórdia de Deus, Deus está descortinando. Deus me deu o Apocalipse 5, vamos lá. Eu ia pregar Mateus. Apocalipse 5, deixa Deus ser Deus. Capítulo 1, versículo 1, diz assim, Apocalipse 5, 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe destacar os selos? Ora, nem o céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 anciões viventes e os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque fostes morto e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto e recebeu o poder, a riqueza e a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que nele há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória, e o domínio dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciões prostraram-se e adoraram. Só até aqui. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Meu Deus, nós não conhecemos mais o Deus que a gente serve. Porque se nós conhecêssemos esse Deus tremendo que a Bíblia descreve, nós não estaríamos prostrados diante das nossas dificuldades. Nós não estaríamos pelejando, nós não estaríamos clamando por uma migalha que cai da mesa. Por quê? Porque aqui, Apocalipse 5 declara que todo o céu, toda a terra e embaixo da terra, todos se prostraram diante de Deus. Havia um livro escrito por dentro e por fora, onde ele foi selado por 7 selos. E ninguém, seja no céu, seja na terra, foi digno de pegar o livro e nem de olhar para ele. Mas o Cordeiro foi digno de pegar o livro e de abrir o livro. Esse é o Deus que eu sirvo.
Esse é o Deus que você serve. Algo que era inimaginável que alguém pudesse fazer, Ele conquistou. A história está escrita nesse livro. A história da igreja está escrita nesse livro. E desde que Ele ascendeu aos céus, Ele tem aberto os 7 selos. Não é fácil. Essa terra passará por 3 tribulações, 3 julgamentos. O julgamento dos selos, o julgamento das trombetas e o julgamento dos cálices. A igreja já está passando pelo julgamento dos selos. Por quê? Porque quando Ele ascendeu aos céus, Ele já começou a abrir os selos. Então toda a história, toda a nação, toda a igreja está diante de Deus. Não tem nada que Ele não saiba. Não tem nada que foge do controle dEle. Não há nada que não esteja no controle desse Deus que nós servimos. Meu Deus, meu Deus. O versículo 6 diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres e bem como 7 olhos, que são os 7 espíritos do trono de Deus. 7 espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Esse Deus te encontrou. A Bíblia vai dizer que o Senhor revela o fim aos profetas. O Senhor revela o fim aos profetas. Então, se nós quisermos entender o livro de Apocalipse, nós temos que nos arremeter aos profetas que se levantaram de Deus. Eles esclarecem o fim, porque o fim foi revelado para eles. Então, quando eu li essa verdade, eu comecei a procurar nos profetas as respostas para o livro de Apocalipse. E nós não sabemos o que está sobre a nossa vida, porque esse mesmo Deus que recebeu todo o poder também declarou aos profetas o que faria conosco hoje. Então eu convido você a ir até Zacarias. Meu Deus, que o Senhor me dê paz, para que eu consiga trazer a mensagem. Zacarias é o penúltimo livro do Velho Testamento, antes de Malaquias. Obrigado, Luiz. Quando Deus falava comigo, hoje à tarde, e eu falei, meu Deus, Ele falava, além do meu povo não me conhecer mais, o meu povo não sabe o que eu fiz para eles. Nós não sabemos o que paira sobre as nossas cabeças. E nós hoje, me desculpe a palavra, meu irmão, mas nós estamos andando hoje sobre a terra como mendigos espirituais. Nós não conhecemos o poder que há no nome de Jesus. É por isso que aqui você não vai ver nunca nenhum santo, nem outro nome, nem outro nada que mereça ser clamado, que mereça ser invocado. Porque o nome de Jesus já foi posto sobre todo o nome. E Ele não divide a glória dele com ninguém. Se o mundo está do jeito que está, é porque a maioria da igreja não sabe o poder que há no nome de Jesus. Não sabe. E quando eu me remeti aos profetas, Deus me levou até Zacarias 3.
Zacarias 3. A partir do versículo 1. Deixa eu me acalmar. Eu não tinha nada preparado, meu irmão. Não tinha, Deus falou comigo. Todo mundo parece que não. Foi dessa maneira mesmo. Eu falei, meu Deus. E eu estava aqui brigando com Deus, falando, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E Deus falou para mim, maldito o homem que confia no homem, que confia na força do seu próprio braço. Sou eu que faço, sou eu que levanto. Eu só estou aqui obedecendo, meu irmão. Zacarias 3. Deus mostrou, o meu título está, a visão de Josué ao sumo sacerdote. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante dos anjos de Deus, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué trajava vestes sujas e estava diante do anjo. Tomou esta palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as suas vestes. E Josué disse, eis que tenho feito que passe a ti toda a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse, eu ponha-lhe um turbante limpo sobre a sua cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse, assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que assentam sobre ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir sobre o meu servo um renovo, pois eis que aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que eu lavrei a sua escritura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para baixo da vide e para baixo da figueira. Quando, meu irmão, eu passei por esse versículo, talvez você não esteja entendendo nada, porque eu também demorei um pouco para entender. Por isso que eu estou brigando aqui, porque já li isso aqui mais de 50 vezes. Então, eu tenho que ir devagar. Mas quando eu passei por esse versículo, Deus me mostrou, eu fiz ao sacerdote Josué o que farei com a igreja lá na frente. O que fiz com o sacerdote Josué, eu estou fazendo com a minha igreja hoje. Eu falei, Senhor, como isso é possível? E Deus me mostrou. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, pois tu e seus companheiros assentam sobre ti, porque és homem de presságio. Eis que eu farei vir sobre teu servo um renovo. Pois eis que a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que lavrei a escritura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade num só dia. Aleluia. Apocalipse 5, onde a gente estava. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Este tinha chifres, bem como 7 olhos, e
os 7 espíritos enviados por toda a terra, veio, pois, e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Foi o próprio Jesus que estava diante de Josué ali. Josué retorna de um momento de cativeiro. Eles estão retornando ali do momento onde Israel sofreu muito. Então o sacerdote estava com as suas vestes sujas, ele estava cansado, ele estava acabado. Então Deus colocou Josué sobre o anjo de Deus e lhe trouxe um renovo. É isso que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida, um renovo. É isso que o Senhor faz comigo e com você, assim como Josué. Deus que mostrou ao sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Aqui a palavra vai dizer, o anjo do Senhor, mas está remetendo a Jesus. Por quê? Porque ele descreve o anjo do Senhor no final do versículo, e é a mesma descrição que João vai descrever lá no livro de Apocalipse. Eis que ele traria o renovo do Senhor sobre a minha vida e sobre a tua vida. O anjo do Senhor estava diante do sumo sacerdote. Nós lemos lá no livro de Apocalipse que o Senhor nos fez sacerdotes e nós estamos diante dele. Deixa eu tentar ser um pouquinho mais claro, para que você entenda o mistério da palavra. Isso aqui aconteceu há mais ou menos 500 anos antes de Jesus. E Jesus estava declarando aqui para o sacerdote Josué o que ele faria para o sacerdote que está sentado aqui essa noite. O Senhor é o seu renovo. O Senhor é a sua força, o Senhor é a sua alegria, e Ele manda te dizer essa noite, por que tem buscado renovo em outras fontes? Eu sou a fonte de água viva. Há muitas fontes por aí, há muitas fontes e fontes rotas, que não jorram a água viva, mas no caminho das fontes Deus está, porque aquela mulher, em João 4, vai buscar água e encontra Jesus no caminho das fontes. No caminho das fontes Deus está. Se você está se sentindo cansado, opresso, oprimido, meu irmão, que água você está bebendo? Aonde você está buscando o renovo? Porque o Senhor tem o seu renovo. E o anjo estava diante de Josué. Nós precisamos parar com essa brincadeirinha besta de achar que Deus não gosta mais de mim. Deus não gosta mais de mim. Pequei. Adão, onde estás, Adão? Vi que estava nu e me escondi. Nós temos que aprender a lidar com o Deus que você serve. Por quê? Porque a palavra vai nos dizer que Ele está conosco até a consumação dos séculos dos séculos. Ele nunca te deixou, seja no dia ruim, seja no dia bom, Ele estava com você. Isso é promessa de Deus. Mas não é possível, Ele estava. Lembra aquele dia? Ele estava. Aliás, eu vou falar de mim porque eu tenho autoridade para falar, porque é minha vida. Eu não peco. Eu tento não pecar. Não é porque Deus vai me castigar. É porque Ele está comigo em todo o tempo. Então aonde eu levo o Espírito do Senhor? O que eu submeto o Espírito do Senhor ao que eu vejo? O que eu submeto o Espírito do Senhor ao que eu sinto? Aonde eu coloco os pés do Espírito Santo de Deus?
Então eu não peco porque Deus vai me deixar, não. Eu não peco porque Ele não vai me deixar. E Ele vai estar comigo. Em todo tempo, em todo lugar. Ele nunca desistiu de você. Ele nunca vai desistir de você. Por quê? Porque o sacerdote estava diante do anjo. O anjo estava diante do sacerdote. Ele nunca te deixa. Eu clamei hoje com uma palavra pronta para trazer para a igreja. Falei, Deus, eu não acho que é isso, e não é mesmo. Prepara aí. Só que por que é tão difícil? Por que parece que a gente não vai conseguir? Porque o anjo, ao qual estava diante do anjo, e Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. Por que parece tão difícil? Porque é uma guerra espiritual, aonde o crente fica dormindo e achando que não é com ele, aonde o crente fica brincando e achando que não é com ele. Há uma guerra espiritual desde o primeiro momento que você levantou a sua mão e falou, Senhor, eis-me aqui. Há uma guerra espiritual para que você não entenda que o Senhor está diante de você. É por isso que é tão difícil. Infelizmente, meu irmão, é lícito que isso aconteça. Porque se nós conhecêssemos o Deus que a gente serve, o livro está nas mãos dele. Ele sabe de todas as coisas. Ele está abrindo o selo e ele sabe o dia que ele vai trancar Satanás. Apocalipse 12. 10. Então vi grande voz proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusava de dia e de noite diante do Senhor. Só aqui você vai ter paz. Só aqui você vai parar de guerrear. Só aqui você vai poder inclinar a sua cabeça no travesseiro e falar, agora eu vou dormir. Porque até lá, meu irmão, é uma guerra espiritual. Você está bem e aparece um enviado do capeta do nada para te deixar mal. Se eu estiver mentindo, você me corrige. Se eu estiver falando alguma besteira, você levanta e fala. Mas estava tudo bem. Porque o sacerdote estava diante do anjo, mas Satanás estava à mão direita para lhe opor. Por que parece que é tudo difícil com você? Por que parece que você nunca vai conseguir? Nossa, o ímpio prospera. Por que o ímpio prospera e eu não? Porque há uma guerra sobre a sua cabeça. Daniel, ao qual o livro de Hebreus vai falar que essa terra não era digna, que ele pisasse a planta dos pés dele, teve que jejuar 21 dias, e o anjo ainda enfrentou uma guerra travada para chegar na presença de Daniel. Quem dirá eu e você, meu irmão? Quem dirá eu e você? Qual foi o sacerdote que falou que está tudo bem? Me avisa que eu quero ter uma conversa com ele. Qual foi o sacerdote que falou que você não precisa orar? Qual foi o sacerdote que não falou que você precisa dobrar o seu joelho e ganhar em oração? Se você está perdendo as suas batalhas, é porque você não conhece o Deus que você serve. É porque você não está interagindo no mundo espiritual. Meu irmão, o crente tem uma ligação muito interessante com a vitória. Fora da igreja, você vivia de sonhar. Aqui não, você vive de realizar. Só que é aqui, ó. É aqui, ó. Joelho no chão. Aquele que planta com lágrimas, colherá com alegria. Salmo 136.
Então não dá para você chorar agora. Não dá para você parar agora. Não dá para você fingir carência agora, nem demência, pelo amor de Deus. Não finja demência. Precisamos de você em pé, porque grande é a seara e poucos são ceifeiros. Toma posse daquilo que está sobre a sua vida. Há uma profundidade muito maior que a gente precisa entrar. Há uma profundidade muito maior que Deus quer te levar. O irmão ali, alemão, veio, novo convertido, chorando com a filha 3 dias, vai no médico, volta, vai no médico, não tenho mais o que fazer, o que eu faço? Vamos orar. Senhor, põe tua mão, a menina dormiu. A menina dormiu. Acordou no outro dia sem nada. Porque Deus é... Por que a gente só faz isso quando é novo convertido? Por que a gente só acredita nisso? Por que a gente esquece disso? Fala para mim. Quem falou que a gente tem que esquecer disso? Quem falou, meu irmão? A autoridade está sobre as nossas vidas. Nós precisamos manifestar ela de dia e de noite. Satanás está à mão direita e ele só vai ser aprisionado lá na frente. Ah, pastor, por quê? Porque o coração do homem precisa ser pesado. Se Deus afrouxar, você para. Não é? Se Deus afrouxar, você desiste. É por isso que Ele leva aqui você na rédea. Ó. Meu irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu tenho 10 anos de convertido. Ouvi a voz do Senhor audivelmente. Tremi da cabeça aos pés quando Ele me falou, Rodrigo. Eu falei, meu Deus. Deus, o primeiro trabalhar de Deus foi me envergonhar aqui. Porque me colocou atrás de um irmão que estava aqui, oh glória! E eu morrendo de vergonha aqui, falando, será que tem alguém que me conhece? E hoje eu estou aqui, meu irmão, em cima do púlpito. Quem me recebeu na igreja foi o presbítero Luiz, que hoje é pastor. Aí, ó, tem a honra de estar congregando aqui junto com ele, dividindo o ministério. E você, meu irmão, e a sua história, ela precisa ser escrita. Eu não quero cargo, eu não estou falando de cargo, eu estou falando de autoridade. Eu estou falando de posicionamento. Você só é um verdadeiro sacerdote quando você entende o mundo espiritual que está ao seu redor. Quando você não para, quando você não desiste, quando você sabe que Ele é a tua força, e ainda que Ele mande falar um negócio que você não ensaiou, Ele está no controle de tudo, meu irmão. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Fugirá do controle algo que Ele tem nas mãos? Fugirá do controle? O último selo é a primeira trombeta. E quem vai determinar quando vai ser Ele, meu irmão. Ele sabe de todas as coisas. E infelizmente, tem que ser desse jeito. Porque da mesma maneira que Deus não te larga, Satanás também não vai parar de te acusar. Então é bom que você entenda muito bem esses dois lados da moeda. Ah, e outra. Mas disse o Senhor, Satanás, o Senhor te repreenda. Quem repreende é Ele, meu irmão. Para de lutar, luta que não é tua. Para de tentar explicar coisa que não foi você que arrumou. Só confia no Senhor. Só apresenta diante dEle. Você não é de Deus? Não foi Deus que te colocou aqui? Então deixa Ele mover. Acredita nele até o fim. Consagra a sua vida ao Senhor. Porque a Bíblia vai falar lá em Tiago, aquele que pede, pede crendo. Porque aquele que duvida, meu irmão, é como a onda, que vem e vai, não muda nada. Creia. Ainda que você seja levado para a cova. Creia. É isso que um sacerdote faz. Meu Deus, me perdoe. Então quem peleja contra Satanás é o próprio Deus.
Eu acho interessante, né? Não vou questionar porque eu já cantei essa musiquinha. Debaixo do meu pé, debaixo do meu pé, Satanás debaixo do meu pé. É legal, mas meu irmão, pensa nisso aqui. Espera aí. Que ousadia é essa? Quando a gente se remete ao livro de Judas, que não é Judas Iscariote, porque existiam dois Judas, o Judas Tadeu, ele fala, quando o anjo Gabriel contendia com Satanás a respeito do corpo de Moisés, ele não ousou falar palavras blasfemas. Ele sempre só disse, que o Senhor te repreenda. Que o Senhor te repreenda. Simples assim, meu irmão. Porque a gente não foi chamado para brincar com o inimigo, não. Hoje, estou forte, estou firme, está embaixo do meu pé. E amanhã que você acordou desanimado, chutou a quina da cama, levou aquela bela fechada, chegou atrasado no serviço. Ah, meu irmão, ele só está aqui, ó, eu pego. Ele tem a eternidade. Não estou exaltando Satanás, eu estou pedindo para você ter postura espiritual. Eu estou pedindo para você aprender a guerrear. Eu estou pedindo para você aprender a confiar em Deus. Ora, Josué trajava vestes sujas e estava diante do anjo. Tomou esse a palavra e disse aos que estavam diante dele: tira-lhe as vestes sujas. E disse Josué: eis que tenho feito que passe de ti toda a tua iniquidade, e o vestirei de trajes finos. Trajes sujas se arremete diretamente a pecado. Mas eu não estou falando aquele pecado tem mancada, porque eu continuo sendo carne, para que eu não dê os frutos da carne, só se eu fosse espírito. Então eu preciso aprender a lidar com isso. Só que o Senhor trocou as minhas vestes, eu não sou mais escravo. Eu tomei posse dessa verdade quando o Senhor levou na cruz do Calvário. Talvez você está aí, escravo, pelejando para ser liberto. E eu estou falando para você, meu irmão, o Senhor já te concedeu isso. Se você está escravo, fecha o teu olho aí no teu lugar, porque você está sendo revestido de vestes novas essa noite. E eu declaro em nome de Jesus, que essa escravidão nunca mais vai te pegar. Porque Ele nos vestiu de vestes resplandecentes. Qualquer dia eu falo sobre o sexto selo, onde os mortos clamam embaixo do trono, mas eu não vou falar não. E Josué disse, ponha um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, vestiram-nos de trajes apropriados, e o anjo do Senhor estava ali. O anjo do Senhor estava ali. O anjo do Senhor estava ali. Meu irmão, quando Deus me falou que nós não conhecemos Ele, por conta de todo esse lixo que tem sido jogado em cima de nós, há 30, 40, 50 anos aí, Ele falava que a gente não sabe o que está sobre a nossa vida, porque o Senhor trocou as nossas vestes, e colocou um turbante limpo sobre a nossa cabeça. Crente não tem pensamento de derrota. Crente não tem pensamentos promíscuos, obscenos. Você não anda segundo o velho homem, porque o Senhor colocou sobre ti algo novo. Há um renovo de vida sobre a tua vida. Há um renovo de pensamento sobre a tua cabeça. Se você está se sentindo opresso nos seus pensamentos, meu irmão, Deus está te libertando essa noite em nome de Jesus. Você não foi chamado para ter pensamento suicida.
Você não foi chamado para ter pensamento de derrotado. Não, meu irmão. Não, eu vou subir lá e vai ser uma bênção. Eu vou fazer e Deus vai me ajudar. Nós fomos chamados para avançar. Mas Satanás está à mão direita. Então você precisa aprender que esse é o campo de batalha. Ele vai chegar aqui e vai falar, não, você não consegue. Ele vai chegar aqui e vai falar, não, você não é essa pessoa que você pensa. E ele vai tentar, de todas as maneiras, te afetar aqui, ó. Porque a gente vai ler na Bíblia, que a língua é o menor membro do corpo, mas ela coloca fogo numa floresta. Só que a boca só fala do que o coração está cheio. Ele não consegue fazer nada se você não tiver blindado. Ele não consegue entrar no seu coração se você não aprender a blindar a sua vida. Se você não aprender a ouvir o que vem do altar. Se você não aprender a dar crédito naquilo que Deus está falando. Porque você era alguém sujeito a forças desse mundo. Você estava no mundo e você era uma pessoa convicta de coisas, e agora Deus está te chamando para um novo parâmetro. Deus está te chamando para andar numa nova verdade. Deus está te chamando para viver algo sobrenatural. Algo que você ainda não viveu, algo que você ainda não viu. Então a sua mente vai falar, não, eu não consigo. Mas pela fé eu consigo. Não, eu não sou, mas pela fé eu sou. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente chama a existência aquilo que ainda não existe. Então quando vier pensamentos contrários àquilo que o Senhor já falou para você, aprenda a repreender em nome de Jesus. Quando vier sentimentos na tua cabeça, coisas, eu preguei aqui esses dias sobre cura na alma. Ai meu Deus, o que estão falando de mim? Como é que você sabe que estão falando de você? Isso é coisa da tua cabeça. Aprende a repreender, porque senão você não vai avançar. Senão você vai sempre parar no mesmo lugar. Foi colocado algo novo sobre a sua cabeça. Toma posse dessa verdade. Você era uma pessoa que não andava. Você era uma pessoa que não conquistava. Tudo era ruim para você. Agora tudo vai ser bom em nome de Jesus. Só que primeiro precisa mudar aqui. Porque se você não acreditar nessa verdade, como ela vai se manifestar na tua vida? Deus está falando vai, você Deus está falando faz, você Já pensou se o apóstolo chegasse e falasse, Rodrigo, você prega na quinta? Meu irmão, aprenda a apresentar as suas dificuldades diante do Senhor, que ao seu tempo Ele te exaltará. Por favor, se coloque de pé. O Senhor está escrevendo algo novo para as nossas vidas. O que aconteceu sobre a vida de Josué, o renovo, as vestes, o turbante, é o que acontece com a minha vida e com a sua vida hoje. Eu e você podemos continuar prostrados dentro da igreja, enganando homens a vida inteira, mas o Senhor tem muito mais para a tua vida, meu irmão. Há pessoas te esperando, há obras missionárias te esperando, há coisas que você já deveria ter realizado há muito tempo, há ministérios parados aqui. Há coisas que nós precisamos tomar por verdade, nós precisamos parar de chorar, porque o livro está nas mãos dEle, e Ele está determinando quando que abre o selo, quando que abre o selo, quando que abre o selo. Nós não fomos chamados para andar desesperados,
Nós fomos chamados para dar o nosso culto racional. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Pelo amor de Deus, tome posse dessa verdade. Que a partir de hoje você entre diferente por aquela porta. Porque Deus tem algo contigo. Eu gostaria que nós fizéssemos uma oração agora. Estou perdendo a voz, pode falar.